Estamos de volta, 9h26, show dos esportes na Gaúcha, vamos até às 10 da noite e a partir de agora conosco aqui no estúdio Homero Berini Júnior, candidato à presidência do Grêmio, da Chapa 3 do Movimento Grêmio Independente, e nós vamos conversar com ele aqui no programa. Boa noite, Homero, tudo bem? Boa noite, Lucianinho. Tá nessa parceria aqui, é sempre bom. Além de ti, o trio que nos acompanha, um abandonou o território, o outro já nem veio hoje, tá com o burro na sombra, né? O Kleber tá naquela fase... O Kleber tá fazendo um curso, toda segunda-feira ele tá na perestroika lá com o Nando Gross. Ah, mas é sempre uma maneira também de botar mais o burro na sombra, né? Porque é difícil saber entre o Kleber e o Nando qual dos dois tá montado mais na grana, né? É difícil. É que o outro vai vender camarote para assistir as eleições. Ah, é por isso que ele se afastou agora. Alemão vigário, alemão vomite. Então, prazer estar aqui, Lucianinho. Obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade extremamente importante para, de novo, poder apresentar os nossos projetos para o associado do Grêmio. Então, vamos começar o seguinte, já, Homero. Futebol, política de futebol, como é que você pretende implementar e de onde o Grêmio buscaria recursos para fazer contratações? Bom, Lucianinho, primeiro que hoje nós já fizemos a divulgação dos dois nomes políticos que conduzirão o futebol na nossa gestão. Usando uma terminologia que não é mais, mas só para o associado se ligar, o vice-presidente de futebol da nossa gestão é Antônio Carlos Maineri, um homem extremamente experiente, com já algumas passagens no departamento de futebol do Grêmio, um homem que, quando o Grêmio caiu para a segunda divisão em 1991, ele foi chamado para devolver o Grêmio à primeira divisão no segundo semestre daquele ano. E em 1999 ele foi diretor de futebol, o vice-presidente era o André Krieger, foi campeão da Copa Sul, foi campeão gaúcho, um homem com uma passagem importante dentro do clube também em vários outros setores. E junto ao Antônio Carlos Maineri está o Edson Berwanger, que é um jovem de 35 anos, um conselheiro já há muito tempo, um homem extremamente atuante no Grêmio também. E dentro do conceito, Lucianinho, que tu tens ouvido a gente falar várias vezes, um conceito de renovação. O Grêmio tem sido pródigo em matar as suas jovens lideranças. E o nosso objetivo ao colocar o Edson ao lado do Maineri é exatamente isso. É permitir que um jovem esteja ao lado de um homem experiente, com vivência de vestiário, para que o Edson possa logo ali adiante ser um promissor vice-presidente de futebol com conhecimento de causa. E nós tínhamos prometido ao associado do Grêmio que divulgaríamos esses nomes antes da eleição, a tempo deles poderem fazer as suas avaliações, porque nós sabemos que para o associado o mais importante é realmente o departamento de futebol. E entendíamos muito justo dentro do clube, né, Benito? Sem dúvida. Entendíamos muito justo dentro de um critério de transparência que sempre pautou a nossa campanha, que o associado tivesse tempo para fazer a sua avaliação, e nós temos a certeza que os nomes escolhidos agregam e muito ao nosso projeto, agregam muito nessa reta final de campanha e nos trazem muitos novos votos que cada vez mais nos aproximarão, temos a certeza, de chegarmos à presidência do clube já no dia 21 e não daqui a 2 anos, como muita gente tem dito. Acho que as mudanças têm que ser feitas no momento oportuno, o momento oportuno é agora. Eu tenho sempre dito que respeito imensamente o passado vitorioso dos dois presidentes, Koff e Odoni. O passado tem que ser saudado, lembrado e enaltecido, mas o clube precisa olhar para o futuro e nós temos a convicção que para o futuro o melhor projeto é o nosso. E o futebol passa por uma criação e uma amplitude muito maior de receitas. O Grêmio parece não saber aproveitar o seu imenso potencial de alavancar receitas em todos os setores. A arena agora é uma arena multiuso que permitirá que o Grêmio faça dela muito dinheiro, aproveitando todos os seus vários espaços. O marketing do Grêmio, uma torcida que tem 8 milhões de torcedores apaixonados e talvez o dobro disso de simpatizantes. Uma torcida que é claramente consumidora em todos os momentos, que demonstrou a sua força em todas essas últimas oportunidades, o abraço ao Olímpico, 25 mil pessoas, o jogo contra o Atlético Goianense, que a previsão era de 25, foram 50 mil e 10 mil foram embora para casa. Enfim, é um torcedor absolutamente apaixonado. O Grêmio tem uma capacidade de gerar receita fantástica que nos parece muito pouco aproveitada. Viria daí então uma parte da receita para investir no futebol. Até porque
Lamentavelmente, nós assumiremos o clube no ano que vem com grande parte da receita já utilizada. Quer dizer, Isso as receitas de TV. A receita de televisão já foi adiantada, os 30 milhões recebidos esse ano por força do aditamento do contrato também já foi recebido e boa parte, se não toda, também já foi gasta. Então nós teremos essa dificuldade e teremos em cima disso que usar a criatividade para alavancar o nome, as condições do Grêmio, para gerar receita, e a gente acredita piamente que isso é viável, sem dúvida nenhuma. Investimentos em jogadores já consagrados ou buscar no mercado, tentar garimpar jogadores que possam servir de fonte de investimento, e como fazer parcerias também com empresários? Como é que você pretende, Homero, trabalhar nessa questão das contratações? A gente sabe que dinheiro é complicado, né? E tem que buscar a receita junto ao associado, né, através, como você disse, de ações de marketing, mas como você trabalharia com parcerias nessa situação? Bom, sem dúvida que, evidentemente, a pessoa mais indicada a partir de agora para falar sobre o futebol é o Maineri, mas como nós estamos muito afinados no pensamento e no discurso... Vai ser o homem da caneta, né? Vai ser o que dá o ok final. É verdade. Luciano, eu te diria assim, o Grêmio vai terminar o ano, na nossa concepção, com um plantel bastante razoável. O Grêmio precisa claramente de pelo menos uns 3 nomes para chegarem a assumirem a condição de titular indiscutível. O Grêmio precisa de 6, 7 jogadores de qualidade comprovada para a composição de um plantel, porque tu precisa ter peças de reposição à altura. O ano que vem vai ter muita coisa, né? O ano que vem tem 3 competições no primeiro semestre só: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Gaúcho, porque eu tenho convicção que o Grêmio vai estar na Libertadores. O Grêmio precisa ter uma categoria de base que lhe ofereça por semestre, pelo menos, eu vou falar por baixo, pelo menos 5 jogadores com capacidade de composição de um grupo. O Grêmio precisa aprender a garimpar melhor os seus jogadores. As apostas, elas são inevitáveis em futebol, mas para nós as apostas têm que ser cada vez em número menor. Tu tem que tentar apostar cada vez menos para errar cada vez menos. Isso tu faz com uma grande rede de olheiros espalhada pelo país. Eu tenho falado fortemente sobre isso. O empresário, ele é importante, o investidor é importante, mas o clube não pode ficar na mão do empresário. Tu tens que tentar fórmulas que agreguem aos empresários também outro tipo de garantia, que não seja diretamente em cima de um único atleta, porque o que acontece hoje é que cada jogador do Grêmio, os direitos econômicos hoje são 80% nas mãos de um empresário. Então ele passa a decidir o momento da venda, e quando da venda o que resulta financeiramente para o Grêmio é um valor ínfimo. Nós entendemos que isso tem que ser mudado. Sabemos, Lucianinho, entretanto, isso tem que ser dito claramente para o associado do Grêmio, que essa mudança ela não ocorrerá a curto prazo. Tu não muda um cenário pré-estabelecido há tanto tempo com facilidade. Isso é uma mudança de médio prazo, é uma mudança que impõe conversas claras com os empresários para que eles entendam que não se está querendo fazer algo para prejudicá-los. Negócio é algo que tem que ser bom para os dois, e eu tenho certeza que nós saberemos bem conduzir isso para que tanto o clube quanto os empresários fiquem satisfeitos, e que sempre, claro, na medida do possível, o Grêmio possa ser o beneficiário maior. Homero Bellini Júnior, candidato à presidência do Grêmio da Chapa 3, conosco aqui no estúdio. O pessoal está mandando centenas de recados aqui pelo Twitter. Infelizmente não vou conseguir atender todo mundo, Homero, mas vamos tentar. Queria colocar outra questão para ti. A gente já falou sobre a possibilidade de investimentos, de onde buscar os recursos. Vanderlei Luxemburgo, essa é a questão que muitos torcedores perguntam para a gente no estádio. É a ideia tua mantê-lo no cargo de técnico do Grêmio, né? Terminada a eleição, já partiria para uma negociação, uma conversa com ele? Como é que vai proceder dessa forma? Lucianinho, eu tenho dito desde o início, e repito, claro, agora nós temos uma pessoa que responderá diretamente pelo futebol, mas eu tenho dito desde o início, o Vanderlei Luxemburgo é o nosso treinador. Nós não temos plano B, não temos plano C. O Vanderlei fez uma coisa que para mim, o mero torcedor, me é muito cara. O Vanderlei devolveu a cara Grêmio de jogar futebol. A cara Grêmio não é a cara do jogador ruim, porque às vezes as pessoas misturam as coisas.
O Grêmio, quando foi multicampeão, ele foi com um time que era muito qualificado, mas que aliava a grande qualidade de jogar futebol com uma entrega, uma atitude, uma pegada, uma indignação com a possibilidade da derrota. Tanto que a gente sabia que a qualquer momento o Grêmio poderia reverter o quadro, porque era um time que não aceitava perder. Os times vitoriosos do Grêmio sempre foram assim. E o Grêmio perdeu isso no meio do caminho, com uma coisa que eu até cunhei, brinco, a maldição Paulo Autuori. O Paulo Autuori, quando desembarcou aqui com uma visão de futebol que é completamente diferente da nossa, ele deu um discurso na primeira entrevista dizendo: vamos parar com essa bobagem de futebol força, o futebol tem que ser técnico, tem que ser bem jogado. E eu admito que ele possa ser assim em outros centros, em outras culturas. Aqui no Grêmio não é assim. Prova é que não deu certo todas as vezes que o Grêmio quis adotar um estilo que não é o seu. Então, o Vanderlei devolveu para o Grêmio essa atitude. Além disso, para mim, claramente, é um treinador que entende, que conhece futebol, que sabe organizar um time tática, tecnicamente, comete os seus erros, como todos cometem, às vezes faz algumas invenções, como todos os treinadores fazem, mas eu tenho claro que retomou a condição hoje, para mim, entre os 3 melhores treinadores do Brasil. Então, o Vanderlei, sem dúvida, é o nosso treinador. Claro, eu sempre tenho feito uma ressalva óbvia, sob pena de ser leviano. O contrato dele termina no final do ano, as bases salariais têm que ser negociadas, e em havendo acerto, o que eu não creio que haverá dificuldade, porque ele disse para mim que está muito feliz no Grêmio e quer permanecer, como ele está muito feliz, e nós queremos a permanência dele, eu não vejo grande dificuldade. Aqui o Thales da Costa manda pelo Twitter, @RDGaúcha, @Luciano Périco. Belini, se você ganhar, pretende manter o grupo, manter a base, pelo menos do Grêmio, e se terá grandes contratações. A gente até falou, mas pode, de repente, dar um toquezinho maior. Bom, um abraço pro Thales. Como eu referi, acho que o Grêmio termina com um grupo razoável. O Grêmio tem 5 jogadores cujos contratos estão terminando agora no final do ano. Pará, Gilberto Silva, Zé Roberto, Souza e Júlio César. Todos, talvez o Júlio César que jogou menos, mas com atuações destacadas, né? Eu te diria que os 5 mereceriam uma avaliação bastante adequada e, na minha concepção, a minha, não sei se é a do Maineri, mas a minha, é de que os 5 deveriam ficar. O Souza, especialmente, e que paralelamente é talvez o mais difícil, porque tem um valor de 8 milhões de euros, mas é um jogador que eu julgo hoje fundamental na organização de meio de campo do Grêmio. O Vanderlei, ao colocá-lo na segunda função do meio campo, devolveu para ele o local certo dele jogar, e a partir dali o Grêmio cresceu muito no seu meio campo. O Gilberto Silva, na zaga, assumiu uma condição de liderança, de jogador imprescindível. Para mim, conclui o ano de maneira exuberante. O Zé Roberto, que veio sob um ar de desconfiança pela idade, mas corre o jogo inteiro, um jogador técnico, habilidoso. O Pará, que se tem muitas limitações, e tem, e acho que não é um jogador para ser titular do Grêmio, mas é um jogador que eu julgo muito importante para uma composição de grupo, porque é um jogador que tem a capacidade de atuar pelo menos em 3 funções, além de aliar a isso uma coisa que eu julgo importante. É um jogador de extrema entrega dentro de campo e me demonstra ser uma figura extremamente positiva dentro do grupo. E isso é algo que eu valorizo muito. E o Júlio César, o grande problema dele é saber a condição exata em que ele vai voltar depois do tempo que ele ficou afastado em lesão. 6 meses parado, né? E as contratações, obviamente, terão que acontecer. Vai ter que se fazer, e o Maineri vai fazer isso junto com o Edson, junto com o executivo de futebol, que poderá ser, quem sabe, talvez o próprio Pelaipe, e com o treinador. Vai ter que se fazer uma avaliação do grupo como um todo, se haverá dispensas, enfim, o natural de toda a mudança de temporada. Rosana Rubio, Belini, ela bota uma questão interessante que até a gente ia tratar também. Se o Grêmio vai investir de verdade nas categorias de base, o que você pretende tratar nessa área específica do clube? Olha, um abraço para a Rosana. Talvez aquilo que eu mais tenho repetido é a nossa preocupação com as categorias de base. O Grêmio sucateou as suas categorias de base nos últimos anos, e se nós formos recordar de 10 anos para cá, talvez nós não nos lembremos de 8 jogadores, daqueles que a gente diga assim, Anderson, Lucas, Carlos Eduardo, esses de ponta, talvez a gente não tenha 8.
em 10 anos. E isso é um número inexistente para um clube da grandeza do Grêmio e para um clube que já foi um celeiro formador de jogadores das categorias de base. Isso tem a ver, na nossa concepção, com um equívoco muito grande de investimentos. As categorias de base do Grêmio não têm o investimento que mereceriam. Eu tenho batido, repito, a história dos olheiros, porque se tu tiveres essa rede de olheiros espalhada pelo Brasil, interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, que é um celeiro imenso de jogadores, volta e meia a gente vê um jogador estourando em Rio e São Paulo, que não passou por aqui, porque não se localizou esse jogador. Se tu tiveres essa rede de olheiros bem remunerada, funcionários do clube, recebendo um plus por atingimento de metas, ficando vinculado ao recebimento de uma comissão quando da venda de atletas trazidos por eles, esses atletas que vierem nessas condições, os direitos econômicos pertencerão 95% ao Grêmio, porque como tu os trarás numa fase muito inicial, tu vai ter condição de, com aquele pequeno clube que foi descoberto esse jogador, negociar um percentual menor do que o que se faz hoje com os empresários. Tu vai poder negociar 5%, 10%. Tu tem que ter um conceito de gerir a categoria de base, que não precisa ser engessado, que tem situações que vão ser tratadas como excepcionais, mas o excepcional é excepcional. O resto tem que ser regra. Todo jogador que vier nessa condição, quando a venda acontecer, além do valor ficar quase que integralmente para o Grêmio, tu pode estabelecer um critério da criação de uma espécie de fundo de reserva, onde 15% a 20% da venda desse jogador que foi oriundo da base, seja reinvestido na própria base. Ou seja, tu sempre terás uma base forte e formadora. Romero Bellini Júnior conosco, temos mais 6 minutos para continuar a conversa aqui. Bellini, a respeito da questão, você vai ter no futebol o Maineri, o Edson Berwanger e, no caso, uma figura como a do Pelaip, que é um diretor executivo. Você pretende ter uma figura assim? O trabalho do Pelaip vai ser avaliado? Como é que você está tratando disso? Não existe a menor hipótese de se fazer futebol hoje sem ter um diretor executivo. Tem que ter um diretor executivo no futebol profissional e junto tem que com ter... o cara que seria o político, no sem caso. Dúvida, sem dúvida. Até porque a grande crítica que eu fiz à gestão do futebol do Grêmio nesse ano foi exatamente terem deixado o Pelaip desprotegido. O Pelaip ficou exposto desnecessariamente, ele é que tem que ir para os microfones dar as explicações quando de derrotas, ele é que tem que ir para o microfone criticar a arbitragem, ele é que reclama que o Fluminense está sendo favorecido, quando esse não é o papel dele, ele acaba se expondo desnecessariamente e acaba recebendo a crítica do torcedor, quando essa crítica teria que ser dirigida à figura política para que ele pudesse seguir exercendo o seu trabalho como profissional com a maior tranquilidade. Então, teremos sim esse executivo de futebol, tanto no futebol profissional como na base. Tem que ter um executivo de futebol na base tão qualificado quanto o executivo do profissional, e eles têm que trabalhar com absoluta interação. O contrato do Pelaip se encerra no final do ano. Nós temos uma relação bastante positiva com o Pelaip, tanto eu como o Maineri, como o próprio Edson, e evidentemente que em ele se adequando ao nosso conceito, à nossa política de futebol, e se adequando à realidade financeira daquilo que nós iremos estabelecer, não há nenhuma razão para falar na saída do Pelaip. O Leonardo Leiria coloca o seguinte aqui, Romero Bellini Júnior: qual é o real objetivo de vocês na eleição? E ele fala de uma certa polarização que acaba existindo, né, entre Fábio Koff e Paulo Odoni, porque são ex-presidentes do clube, são, né, dirigentes que têm uma força junto ao torcedor, e o movimento de vocês parece que entra como uma terceira via. Como é que você lida com isso e qual é o objetivo realmente nessa eleição? O Leonardo Leiria manda o recado aqui pelo Twitter. Um abraço para o Leonardo, e eu agradeço porque ele me permite repetir o que eu disse desde o dia que eu me lancei há 35 dias. A época de marcar posição para o movimento Grêmio Independente foi em 2004, quando nós lançamos Antônio Vicente Martins contra Adalberto Praz e Paulo Odoni. Aquele foi o momento de marcar a posição. Nós não entramos agora para marcar a posição, nós entramos para ganhar a eleição. Temos um projeto sólido, factível, real, para ganhar a eleição. O projeto pode ser acessado, homeropresidente.com.br, ele está lá, ele propõe avanços em todas as áreas do clube. Qualquer torcedor associado pode entrar lá e ler esse projeto. A polarização existente, ela era óbvia.
E era óbvia porque o Grêmio há 50 anos só trata em cima de nomes. É um clube absolutamente personalista. As pessoas não discutem projetos, elas discutem: eu fui campeão do monte de coisa, eu construí a arena, quando nós temos que olhar para frente. O passado desses outros dois candidatos presidentes, ele é fantástico. Ele tem que ser saudado, enaltecido e lembrado para sempre. Eu não sou daquelas pessoas que imaginam que para tu construir a solidez da tua candidatura, do teu projeto, tu precisa falar mal das pessoas contra as quais tu estás concorrendo. Eu enalteço e sempre o farei os grandes feitos desses dois presidentes. Mas o Grêmio tem que olhar para frente. E olhando para frente, olhando para o futuro, nós temos o melhor projeto de gestão para o Grêmio. A polarização era inevitável, mas eu tenho visto isso na rua, nos jogos, onde eu tenho estado no pátio todos os dias por mais de 2 horas, nos contatos que a gente tem feito em viagens. O torcedor está se dando conta que ele precisa fugir do nome, ele precisa fugir da grife e ele tem que trabalhar em cima de projeto. Ele está vendo isso, o torcedor não aguenta mais as questões odiosas, os ranços, os rancores, as brigas, as ofensas. O torcedor já cansou disso. E o torcedor está vendo que a nossa proposta, que desde o início foi uma candidatura propositiva, apresentando ideias, ele está se dando conta que realmente o momento adequado da mudança é agora, e eu estou muitíssimo confiante que dia 21 nós sairemos de lá eleitos presidentes do Grêmio. Nosso tempo corre aqui, Homero Bellini Júnior, tem mais 1 minuto e meio para as tuas considerações finais aí, e de repente fazer de novo um chamado para o torcedor, dar os indicativos de como o torcedor pode ter mais detalhes das tuas propostas para a eleição do próximo sábado. Bom, Lucianinho, primeiro agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês, falando nesse canhão da Gaúcha, nesse horário nobre. O torcedor pode ir, como eu falei, em homeropresidente.com.br, que lá ele vai conhecer todos os nossos projetos e propostas. E eu quero pedir muito fortemente para o associado do Grêmio, para o torcedor do Grêmio, que não deixe para daqui a 2 anos. Eu tenho escutado muito no pátio as pessoas me dizendo: olha, Homero, parabéns, eu vou te dizer, eu li o teu projeto, acho que o teu projeto é o melhor para o Grêmio, acho que tu até seria o melhor candidato, mas como eu detesto o fulano e não quero que ele ganhe, eu vou votar no Beltrano. O torcedor não pode fazer isso. Esse é um equívoco. E aí eles concluem a frase dizendo para mim: mas daqui a 2 anos tu vai ser o presidente. Eu quero dizer que eu não vou me comprometer com o que será da minha vida daqui a 2 anos, porque eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 2 anos. Vai tá. Eu me comprometi e organizei a minha vida para esses 2 anos. Para esses 2 anos, eu tenho convicção do trabalho que nós iremos fazer. E se o associado se der conta que as mudanças não têm de esperar, elas têm que acontecer no momento oportuno. O momento oportuno, o que está caindo de maduro, é agora, e eu tenho a tranquilidade e a certeza que o associado vai saber bem decidir no dia 21. Muito obrigado, Homero Bellini Júnior, sucesso na eleição aí no próximo final de semana. Obrigado. Valeu. Então o Show dos Esportes fica por aqui, ouvimos então Homero Bellini Júnior, candidato da chapa 3 para a eleição do Grêmio, que ocorre no próximo domingo, e durante a semana a gente ouvirá os outros candidatos. O Show fica por aqui, volta amanhã. Boa noite para todo mundo, tchau, tchau.